Meus amigos, vamos falar aqui um pouco, né, dos homens maus. E depois eu vou explicar por que eu estou falando sobre isso. Vamos lá. Os piores homens da história e os mais sanguinários. Vamos começar com Idi Amin Dada, né? Esse foi presidente de Uganda de 1971 até 79. Enquanto esteve à frente do país, violou todos os direitos humanos, provocou uma recessão política, perseguição étnica e execuções extrajudiciais e a expulsão de indianos. Pois é, estima-se que entre 80 a 500 mil pessoas morreram enquanto foi chefe de Estado e acabou por ter sido disposto, mas até a sua morte não mostrou qualquer remorso pelo que provocou no seu país, dizendo que Uganda precisava dele. Ele era mau, ele era perverso. O Attila Uno também era outro. Também, nós temos também, ele governou entre 434 a 453, né? E outra coisa também, outro também que era perverso também na história, né? Que foi um dos perversos, Gengis Khan, né? Talvez você pergunte por que eu estou falando isso. Eu vou chegar aqui o mérito da questão da palavra para nós entendermos que o mal não prevalece. Pol Pot, nós temos também, ele é um coreano, né? Também foi muito mal. Eu não vou contar a história dele, que a história dele é muito grande. Pol Pot foi o primeiro-ministro de Camboja, de 1976 até 79. Durante o seu tempo de liderança do país, o seu regime comunista radical forçou a evacuação da cidade e matou pelo menos 1 milhão de pessoas. Vlad, o imperador, né? Se você achava que Hitler foi o único mal, nós temos também Ivan, o terrível. Tem que ver a cara de mal dele. Ivan, o terrível. Adolf Eichmann. Não tem nada a ver com Adolfo Hitler não, mas é outro Adolfo aqui também. Naturalmente que é alemão. Agora nós temos também o Leopoldo II e, por que não falar também dele, do Adolfo Hitler. Esse daí dispensa qualquer comentário. Ele estima-se que ele matou 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus. É muitas mortes para um homem só, né? Muitas mortes. Então, e hoje a gente vive a maldade também de um novo governo que nós temos no país, em que não olha para os pobres, muito pelo contrário, ele prevalece os ricos, ele olha para os ricos e quer mais é que o pobre se dê mal mesmo, porque a gente vê que são leis absurdas, que é contra a palavra de Deus, leis absurdas que Deus diz à prova, a gente vai ler aqui na palavra. É verdade, leis sobre aborto, sobre as drogas e tudo mais, e tudo acha normal, a ideologia de gênero, misericórdia. Você acredita que tem um hospital aí que liberou um espaço para as crianças fazerem de graça operações de transformação? Você imagina o que é essa transformação, né? Não precisa nem falar o que, né? Ou seja, crianças de 4 anos que não sabem nem se decidir. Aí uma criança dessa cresce, quando tiver adulta, ela vai querer mudar, não vai conseguir e vai tirar a própria vida. Porque são leis absurdas. Eu pergunto, por que não usa esse hospital, não aproveita para fazer cirurgia de pessoas que precisam de tratamento de uma doença? Não para transformar o que eu não preciso nem falar, né? Uma criança nem precisa falar. Então, são essas leis absurdas que Deus condena. E olha aqui o que diz na palavra de Deus em Isaías, no seu capítulo 10, a partir do verso 1. Preste bem atenção. Ai dos que decretam leis injustas e dos escribas que ai descrevem perversidade, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem os direitos dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós, outros, no dia da visitação? Sabe o que significa essa visitação? É que Deus vai visitar esses homens maus, e eles vão pagar pelo que estão fazendo, porque o que se planta, se colhe. Deus não quer o mal de ninguém, Deus não tem prazer nem na morte do perverso.
Mas como esse começa a provocar e tirar a vida de outras pessoas, então Deus se prepara para fazer a sua justiça. Amém? Aí diz assim, mas que fareis vós outros no dia da visitação. Ou seja, no dia que eles vão ver a justiça de Deus. E da assolação, porque há de vir de longe. Quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a glória? É isso aí. Da onde você quer poderoso, da onde você vai encontrar socorro? Não tem como fugir de Deus, da presença de Deus, da justiça de Deus. Porque a Bíblia deixa bem claro, ai dos que decretam leis, injustas. Leis injustas, que leis é essa? É leis do aborto, é leis da liberação da droga, é leis de muitas coisas que a gente não pode nem falar aqui, porque esse vídeo vai ser compartilhado, ele pode ser bloqueado, pode ser cortado, porque a gente fala coisas que ele acredita que são palavras agressivas, que não é certo a gente falar, mas a verdade tem que ser dita, Então Deus vai fazer justiça. Eu queria dizer para você, meu amigo e minha amiga, que Deus não está dormindo, Deus não perdeu o controle de nada. Você vê que este governo está fazendo o que quer, mas quando Deus falar chega, basta, porque Deus não perdeu o controle de nada, Ele continua sendo Deus. Nós vimos daqui, muitos maus surgiram na história, eles foram abatidos, como Saddam Hussein, Bin Laden, que nós nem falamos. Esses são os mais recentes, tocamos mais nos mais antigos. Então, nós sabemos que Deus, Ele vai fazer alguma coisa por essa nação. Mas para isso só precisamos fazer algo que é muito importante, que chama a presença de Deus, que é a oração, o clamor, o pedido de justiça. Porque tem pessoas de tudo quanto é idade, crianças, idosos, pessoas sendo prejudicadas, e Deus não vai aceitar. A Bíblia diz, ai daquele que tocar nos meus pequeninos. Quando se toca em criança, quando se toca em pessoas que são de Deus, está tocando naquilo que Deus cuida. E tocar naquilo que é de Deus é arrumar problema com o Todo-Poderoso. Então, nós sabemos que Deus, Ele não aceita leis absurdas que prejudicam uma nação. O homem acha que ele é o Todo-Poderoso, que ele pode. Não pode, ele pode até onde Deus permite, mas o ser humano é tão ruim que ele nunca aprende, ele continua sendo mal, ele continua sendo perverso, aí parece que ele é cego, ele não consegue enxergar que ele vai pagar por todos os mal que faz, porque é impossível. Eu duvido a pessoa plantar batata e colher cenoura, a pessoa plantar limão e colher goiaba, a pessoa plantar banana e colher o quê? Chuchu. Ou seja, você não planta uma coisa e colhe outra. Você não planta o mal e colhe o bem. Ou seja, você colhe exatamente aquilo que você planta. Com Deus é assim. É a lei da semeadura. É a justiça de Deus. Fique com essa mensagem, tá bom? Porque pode ter certeza, em breve o Brasil vai notificar, as redes sociais vão notificar. Enfim, nós vamos saber o que Deus fez, porque Deus vai fazer, porque Deus faz. Deus não está morto, Deus está vivo e tem controle de tudo. E quando a pessoa desrespeita a humanidade, automaticamente ela está desrespeitando a Deus. Ela não está tendo temor, ela não está tendo respeito. Então isso é um desrespeito a Deus, e Deus vai fazer justiça. Amém? Que Deus abençoe a todos, graça e paz, uma excelente terça-feira para todos. Guarda essa mensagem e compartilhe se você puder. Graça e paz. Eu poderia falar de muitos outros homens perversos e mulheres perversas, mas isso não é coisa antiga. Se você abrir a Bíblia também, você vai ver as piores mulheres, as mulheres mais perversas que a Bíblia descreve. Nem se conta sobre Jezabel e por aí vai. Então, fica com essa mensagem aí, e que Deus abençoe a todos, graça e paz.